Professor, mestre, amigo, paradigma da língua portuguesa, professor Eduardo Sabag. Eu tenho certeza que afinal de contas, é preciso observar a regência, né? Tenho certeza de que, e o mestre vai perceber claramente esse detalhe, todos que aqui estão já ouviram falar em Vossa Excelência, já tiveram aula com Vossa Excelência e tem Vossa Excelência um apreço extraordinário. Eu tenho falado isso, né? Quando ainda estudante da LFG, tive aula com Vossa Excelência. E não só aula de tributário, como também aula de língua portuguesa. E esse preparo que o nosso presidente acaba de falar, para que aqui estivesse hoje com Vossa Excelência, ratifica exatamente tudo aquilo que Vossa Excelência sempre coloca, que foi falado pelo nosso presidente Lúcio Flávio, a necessidade de um trabalho duro, de um trabalho sério, com a nossa última flor do lácio, com a nossa língua portuguesa. O professor Eduardo Sabag tem, hoje, sem dúvida, o melhor livro de comunicação jurídica do Brasil. É um livro feito pela editora Saraiva, é um livro que eu recomendaria a todos. Eu sou dirigido pelo professor Eduardo Sabag, na Faculdade CERS, e tenho essa honra de conviver, não tanto quanto gostaria, com o professor Eduardo Sabag. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui junto conosco para finalizar essa noite com um brilhantismo que certamente Vossa Excelência imporá aqui agora em termos de língua portuguesa, em termos de comunicação jurídica. Seja bem-vindo à Ordem dos Advogados do Brasil, à ESA Goiás. Muito bem, ótimo, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Inicialmente, quero externar a minha alegria de fazer parte deste evento, o primeiro Congresso Goiano de Comunicação Jurídica. Preciso enfaticamente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, tudo em razão da amizade longeva que tenho com o ilustre professor Carlos André, né, um grande conhecedor da língua portuguesa. Quero parabenizar os advogados e magistrados que me precederam aqui e pude aprender muito com as falas muito eloquentes e esclarecedoras. Quero cumprimentar os meus queridos amigos do estado de Goiás. Eu estou sempre aí com vocês, na capital e nos interiores, nas palestras e nas aulas, e tenho um apego muito grande pela terra de vocês, né? Como mineiro que sou, né? Há muitos mineiros nas terras goianas, então nós temos muita familiaridade, muita intimidade, e, finalmente, quero saudar os ilustres congressistas e dizer que, em razão do horário, eu serei muito breve e apenas irei me valer de palavras de arremate, palavras de fecho, muito em razão da qualidade dos debates que ocorreram nos minutos precedentes. A comunicação jurídica, ela faz parte de uma linguagem técnica profissional, uma linguagem especial. Existem várias linguagens especiais que podem até ser consideradas gírias técnicas, né? Então, nós temos a linguagem dos médicos, temos a linguagem dos religiosos, temos a linguagem de várias outras profissões, e essas linguagens especiais, elas são compostas de palavras, de vocábulos, de um repertório lexical tematicamente individualizado. Isso faz parte de qualquer linguagem especial. Para além disso, a linguagem especial, que é essa linguagem técnico-profissional, e no nosso caso a jurídica, ela é formada por um conjunto de termos
técnicos. Não é? Eu me refiro, portanto, à terminologia. Não é? Então, o termo técnico, ele é aquela unidade lexical que não se abre para a sinonímia, não é? Você não vai conseguir substituí-lo no texto por uma outra palavra, pelo menos não o fará a contento. Então, eu me refiro a palavras como habeas corpus, como sursi, né, como uso capião, como enfiteuse. Não há sinônimos para isso. Então, eu começo com essas palavras para mostrar aos ilustres senhores que nós não podemos misturar alho com bugalho. Ou seja, uma coisa é a linguagem técnica, que eventualmente pode se abrir para a sinonímia e, consequentemente, buscar, né, a clareza, rumar para a clareza. Né? Outra coisa é a terminologia, não é? Esse estoque vocabular que perfaz a terminologia, ele não se abre para a sinonímia. Então, sempre que eu tenho a oportunidade como esta, né, honrosa oportunidade, que me foi franqueada pelo professor Carlos André e pela eminente ESA do estado de Goiás, a quem, mais uma vez, parabenizo pela oportunidade, eu sempre digo que a questão da clareza ela tem que ser vista com grano salis, né? Parafraseando aqui uma expressão latina, quer dizer, com uma pitada de sal. Né? Nós não conseguiremos trabalhar com a substituição de palavras, a substituição de frases, de períodos, né, de expressões, quando nós encontrarmos pela frente os termos técnicos. Fora daqui, nós deveremos, sim, buscar a clareza. E é aí que eu lanço o desafio sempre aos senhores. Né? Será que ser claro é algo simples? Não, está muito longe de ser simples. Né? A clareza, ela faz parte de um dos rudimentos da arte de bem escrever. Para ser mais claro, você vai escrever bem se você cumprir um tripé. Um tripé indiscutível. Né? Qual seja, você vai escrever bem se você dominar a gramática normativa, né? Se você conseguir ser claro e preciso, e aí a clareza a que fiz menção, e se você conseguir ser persuasivo, porque na linguagem jurídica, eu me refiro a escrever bem no mundo do direito, obviamente, né? Na linguagem jurídica, a nossa linguagem, ela não tem um propósito que tem o texto da literatura, um texto da poesia, ou mesmo uma linguagem musical. A nossa linguagem, ela é voltada para um objetivo, ela tem direcionalidade. Então, o nosso texto precisa ser persuasivo, porque ele serve para convencer um destinatário, que é o julgador, no caso. Né? Então, aonde eu quero chegar? Eu quero lhes mostrar que a clareza faz parte do ato de bem escrever. Não se escreve bem não sendo claro. Não se escreve bem não tirando 10 na gramática normativa. E não se escreve bem não sendo persuasivo. Tá bem? Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Porque uma vez o aluno me disse, professor Sabag, eu quero escrever bem, mas eu não quero saber nada de crase, de regência, de concordância, de pontuação, de acordo ortográfico. Aí eu já falei, opa, você tem um problema no primeiro rudimento, que é tirar 10 na gramática normativa. De outra feita, o aluno falou, mas eu domino bastante a gramática, mas eu não consigo exprimir as minhas ideias, né, com eficiência. Eu falei, olha, talvez você peque na clareza ou talvez você peque na persuasão ou em ambas. Né? Então, você teve agora a apresentação do que eu reputo como um tripé inafastável para a arte de bem escrever. Mas quando nós estamos falando da escrita, nós estamos falando de texto, não é?
Então, a construção do texto, ela é uma construção que obedece a uma liturgia, não é? E esse texto ele vai ser considerado louvável, vai ser considerado nota 10, obviamente, né, se ele cumprir algumas qualidades, né, são, digamos, elementos qualitativos, né, do texto. Né? E quais são essas qualidades? O texto nota 10 ele precisa ser dotado de correção gramatical, isso corrobora, né, o primeiro rudimento a que fiz menção. O texto nota 10 ele precisa ser conciso, não é? Então a concisão é fundamental para que a gente consiga produzir esse texto com eficiência. Além disso, o texto ele precisa ter coesão e coerência. Tá? E não se assustem, em instantes eu voltarei para falar uma pitada de cada elemento que está sendo citado aqui. Então, vamos recapitular. Então, o texto tem que ser correto gramaticalmente, ele tem que ser conciso, o texto ele tem que ser coeso, o texto ele tem que ser coerente, o texto ele tem que ser dotado de naturalidade, de fluidez, e deve ser original, né? No sentido de não ser formado por clichês, né? E por lugares comuns. Isso tudo que eu estou falando para você não é algo que o professor Sabag criou ou imaginou. Isso está, né, nas obras mais recomendadas, né, de prática textual, de redação, e nós nos valemos desse manancial, né, de informatividade para o texto jurídico. Afinal de contas, o texto nota 10, fora do mundo do direito, vai ter qualidades que o texto jurídico não teria, não tem sentido. Então, o texto nota 10 fora daqui, ele é a mesma coisa que o texto nota 10 intramuros, ou seja, na nossa vida. Então, se você quer produzir uma boa petição, né, você quer lapidar uma boa sentença, você quer redigir um bom e-mail, porque texto está em todas as dimensões e instâncias, né? Você quer fazer uma boa sustentação oral, e em instantes vou fazer esse gancho com a questão da oralidade, né, no texto, você precisa dominar a correção gramatical, a concisão, a coesão, a coerência, a naturalidade e a originalidade. Bom, eu havia prometido que faria o gancho com a oralidade, o plano da oralidade. Se o professor Sabag me permite, o professor Sabag claro, Carlos, traz aqui um aspecto interessante de um assunto que nós temos que indicar, não é, professor Sabag, a todos os colegas advogados, que se chama textualidade. Não sei se os senhores sabem, a textualidade, quem estudou aqui antes de 2003, então olha o que eu vou dizer, isso fiz ensino médio antes de 2003, nós não tivemos aulas de textualidade. No Brasil, a textualidade só entrou depois de 2003. Então, você tinha aula de gramática, mas não tinha aula de coesão, de coerência. Se perguntar, por exemplo, o que é uma coesão referencial, anafórica, catafórica? Esses termos técnicos, como o professor Sabag colocou muito bem, eles são fundamentalmente importantes. Agora, aqui, a gente precisamos até observar, o professor Sabag é professor do Mackenzie, em São Paulo, e faz isso de uma maneira muito brilhante, nós tentamos fazer aqui em Goiânia também, precisamos falar sobre isso. Precisamos dizer, olha, esses termos são técnicos, é positivismo, há um nome para isso. Então, assim, ter coesão não é uma coisa assim, ter coesão é organização, ter coerência é ser lógico. Não, existem fatores, e é disso que o professor Sabag está dizendo. Esses fatores são técnicos, esses fatores são linguísticos, e eles precisam vir para o mundo jurídico. Então, é como se o português jurídico fosse direito constitucional, é como se o português jurídico fosse direito civil. E nós não podemos achar isso chato. Nós não podemos achar que isso é menor. É disso que o professor Sabag está falando, se os senhores me permitem, mas, professor, desculpe interromper essa brilhante exposição. Muito bem, professor Carlos. Eu então, mencionava a questão da oralidade, e eu não posso me furtar de dizer o que farei a partir de agora, né? Nós falamos por meio de palavras que estão sendo
pela coesão costuradas na nossa mente dentro de uma linha textual que, se necessário for, será reproduzida no papel. Aonde eu quero chegar? Se nós conseguirmos construir um texto adequado no papel, nós também conseguiremos construir um texto adequado que será exteriorizado com clareza no plano da oralidade, sendo mais simples ainda, né? Quem escreve bem vai falar bem e vice-versa. Então, às vezes, professor Carlos André, o aluno fala, professor, eu queria falar com desenvoltura, eu queria ter assim a eloquência, a oratória, né? Aí eu falo, olha, vamos lá, vamos começar a estudar a gramática. Parece uma recomendação de louco, né? Assim, o que tem a ver a gramática, né, com a oratória? Mas se você não dominar os rudimentos gramaticais, você não vai ter condições mínimas de estabelecer um caminho, um iter argumentativo, né, que demanda começo, meio e fim, à luz da clássica estrutura silogística que nós conhecemos. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com coesão. Então, veja que a coesão, né, que diz com a estrutura interna do texto, ela demanda, obviamente, né, o conhecimento da gramática, das estruturas sintáticas e tudo mais. Então, assim, deixei claro a questão da oralidade, né? Não adianta querermos falar bem sem estudarmos bastante a gramática, sem entendermos o que é coesão e o que é a coerência. Agora, o pulo do gato na minha fala, professor Carlos André, porque eu estava assistindo às brilhantes exposições que me precederam, né? Estou sendo até repetitivo quanto a isso, mas não é demasiado o elogio. E eu notei a preocupação muito grande de todos com a concisão, né? Então, vamos entender um pouquinho da concisão e depois também falarei um pouquinho da coesão e da coerência. Então, a primeira coisa, concisão, né? Você viu que o texto ele precisa ser conciso. Só que concisão não se compra na feira, né? Você não chega à feira e fala, eu quero 800 gramas de concisão. Não, concisão vai demandar muito estudo. Vai demandar muito dever de casa, muito trabalho, muita transpiração para você entender como que você reduz um texto de 8 páginas em 4 páginas. Professor Sabag, isso é muito fácil. É só você cortar um monte de coisa e, no final, a matemática. 8 menos 4 dá 4. Não, porque você, nesse corte, pode ter suprimido informação essencial. Então, resumir é só para os melhores, é só para os bons, porque você consegue condensar as ideias essenciais sem delas abrir mão, né, por menor que seja o aspecto. Você consegue trazer tudo de essencial, com menos palavras. Tudo bem? Legal. Mas, professor Carlos André, nessa linha, digamos, pedagógica, né, como resumir, eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, vocês vão ter que treinar, não é? E nesse treinamento você vai ver que concisão tem a ver com coesão. Quer ver? Eu digo para os meus alunos assim, que tal a gente pegar as revistas, os jornais, os textos da internet, ou mesmo um texto jurídico, e praticar semanalmente o ato de resumir. Aí o aluno fala, professor Sabag, como é que eu vou resumir? Eu queria tanto aprender isso, tem um método? Claro, sem método você não vai resumir, não é nada instintivo, não é nada matemático, você diminuiu o número de palavras, não é? Então, qual é o método, né, que eu ensino nas minhas aulas? Primeira coisa, quando você pega um texto e quer resumir, não é? Você, obviamente, vai ter que detectar o que nós chamamos de ideias núcleo. Quais são as ideias principais? E numa leitura prévia você identifica superficialmente, numa releitura você já identifica com maior vigor, e numa terceira lida você estará bem sintonizado com o texto, a ponto de identificar essas ideias centrais, né, as ideias núcleo. Bem, agora é que são elas, estimado professor Carlos André.
Porque quando o aluno identifica as ideias núcleo, como que ele vai, a partir delas, conseguir o texto resumido? A segunda etapa do processo é estabelecer as ligações sintáticas entre aqueles termos. Quando eu falo ligações sintáticas, eu estou dizendo com a estrutura interna do texto. Eu estou me referindo à coesão. Então, assim, para ser claro, se você quer resumir e não sabe o que é coesão, você não vai conseguir resumir. Porque o texto resumido, ele demanda o conhecimento de coesão, que é exatamente a costura, que é exatamente a concatenação daquelas ideias. Você ser capaz de unir uma ideia núcleo à outra. Aí, obviamente, vai entrar o seu conhecimento panorâmico, não é, do plano ideológico, que nesse ponto demanda o que nós chamamos de coerência, né? Então, assim, a coesão, ela acaba caminhando junto com a coerência, porque na hora que você costura, as suas ideias têm que estar coerentes, tem que rimar com aquele propósito textual, né? Mas é possível que você tenha coesão sem ter coerência, e isso vai ser um vício também. Mas o ideal é que você consiga costurar aquelas ideias núcleo, né, de modo coeso, de modo concatenado. Pronto. Terceira e última etapa, para quem quer resumir semanalmente, é a terapia do resumo. Estimado professor Carlos André, vamos indicar a terapia para os nossos queridos alunos ilustres congressistas. Quem resumir já estará, assim, diferenciado na comunidade jurídica, que é marcada por textos prolixos, que é marcada por textos maçantes, por textos repetitivos, não é? E isso não se coaduna mais com a agilidade do mundo moderno e com a expectativa de todos aqueles que esperam, não é, textos claros e objetivos da comunidade jurídica. Então, terceira etapa, qual que seria? Bom, uma vez feitas as ligações sintáticas do ponto de vista da coesão, você irá apenas uni-las. E quando você une uma ideia à outra, você já será capaz de obter um resultado, né, com menor previsão de vocábulos, né, e com as ideias essenciais sendo ali tratadas de modo reduzido. Então, resume-se dessa forma, recapitulando, ideias núcleo, depois estabelecimento das ligações sintáticas e, finalmente, união dessas costuras para você resumir. Parece simples, mas você terá que treinar. Faça isso semanalmente, né? E você, sendo conciso, você já começará a fazer parte, né, de um grupo seleto, né, da comunidade jurídica que consegue escrever tudo com menos palavras, consegue falar tudo sem ser redundante, maçante e repetitivo. Tá bem? É isso, meu caro amigo Carlos André. Sempre genial, sempre técnico, sempre preciso. E o grande problema da hipermodernidade, professor Eduardo Sabag, é exatamente o fato de que a hipermodernidade contesta a perspectiva metódica, contesta o positivismo. Isso é um problema muito grave, muito grande. É querer aprender tudo muito rápido, é querer aprender tudo sem dor. Percebam que cada termo técnico precisa de estudo. Cada termo técnico precisa de ser levado a sério. Isso não é simples, isso não é fácil, mas é lindo. É lindo quando se ouve o professor Eduardo Sabag falar, e, como disse, um paradigma. É lindo quando eu ouço colegas que se dedicam realmente à perspectiva linguística, que mudam a vida das pessoas. Quero aqui chamar também um vídeo de uma professora que se dedica muito à comunicação jurídica, professora Cristiane Romano. Professor Sabag, me permita, muito técnica, assim como Vossa Excelência. Estou tentando ser coerente, cada vídeo relacionado a alguma fala. Professora Cristiane Romano, que é uma das pessoas muito técnicas, né, em termos de oratório. Peço que coloque um recado da professora Cristiane Romano para que nós já possamos nos aproximar do nosso fim e voltar com o professor Eduardo Sabag, por gentileza. Olá, eu sou Cristiane Romano e é um prazer enorme vir falar para vocês sobre o poder da oratória na comunicação jurídica. Primeiramente, eu quero trazer uma reflexão. Como 2 anos a nossa comunicação mudou. Como 2 anos nós vencemos barreiras enormes por meio de uma comunicação que antes era
mínima, que era a comunicação remota, e que hoje ela passou a ser uma comunicação importante para vários tipos de movimento, movimentos jurídicos, movimentos na vida pessoal e profissional das pessoas. Mas a comunicação que eu quero trazer hoje para você, que ela é feita por meio de uma oratória. Primeiramente, vamos definir o que é oratória. A oratória é a arte do discurso em tempo real. E por que você precisa dessa oratória dentro do meio jurídico? Porque simplesmente você é uma pessoa que o tempo todo comunica, o tempo todo você precisa ter uma oratória com liberdade, que é o termo que eu utilizo para dizer que, para você se comunicar com uma oratória com liberdade, você precisa ter uma paz interior. E a pergunta é, você tem essa paz interior ao se comunicar? Ou você fica o tempo todo preocupado com as pessoas que estão à sua volta? Outro ponto muito importante, você se julga nos momentos da sua comunicação? Você ainda não só julga você, mas você julga as pessoas à sua volta, trazendo aquele desconforto. Será que eu acertei? Será que eu fui bem? Isso causa uma prisão em sua comunicação. E aí nós temos o terceiro ponto, que é a expressividade. Você apresenta uma expressividade na sua comunicação jurídica, que seria você ter voz, corpo e conteúdo em harmonia. Isso vai te ajudar muito a você ter um poder em sua oratória. Um quarto ponto é você sabe gerir suas emoções nesse momento em sua comunicação. O que seria? É você gerir entendendo o que pode acontecer de bom ou de ruim. Muitas vezes, o cenário não é como nós imaginaríamos ou como nós queremos que ele seja. Às vezes, ele pode mudar, ocorrer algo ali naquele momento, e se você tiver a técnica, você tiver uma oratória com liberdade, você conseguindo fazer esses pontos importantes, você vai conseguir ter o poder na sua oratória. Então, eu quero que nesse vídeo você reflita, será que eu tenho esse poder de uma oratória com liberdade? E será que essa minha oratória com liberdade vai atingir e vai transformar as pessoas que estão à minha volta? Seja para defendê-las, seja para qualquer tipo de situação. Então, fica essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Muito bom de professores de comunicação jurídica, de oratória, sendo formado pela Escola Superior de Advocacia. Quando recebi essa missão da nossa diretora-geral, professora Antônia, e do nosso presidente, Rafael Lara Martins, eu disse, eu preciso agarrar isso, não para mim, evidentemente, por óbvio, mas é porque nós acreditamos, presidente Lúcio Flávio, em que isso, de fato, é um diferencial. Esses professores de oratória, de redação jurídica, de português jurídico, professor Sabag, estavam todos soltos. E uma das funções que nós temos aqui na Escola Superior é trazê-los, é conversar e fazer com que eles possam, juntos, formar uma linha de frente contra aquilo que nós chamamos de péssima comunicação ou de comunicação jurídica pouco eficiente. E esses professores, eles só nos orgulham. Eu confesso que estou emocionado hoje pela oportunidade que a Ordem dos Advogados do Brasil nos deu, não é, professor Eduardo Sabag, o senhor que é um professor tão renomado e tão conhecido no Brasil, é um momento, digamos, de júbilo, não é? Ver colegas tão bons, assim como Vossa Excelência, que tem feito um trabalho brilhante, que fez uma exposição brilhante sobre coesão, sobre coerência, sobre clareza. Ouvi a professora Cristiane falar sobre a perspectiva da oratória. Criemos, né, professor Sabag, que não é um mercado, criemos essa nova percepção de mundo para o direito. Porque o Lúcio Flávio está dizendo, vamos bater palmas aqui, porque realmente foi uma exposição brilhante, realmente, parabéns, parabéns. Professor Eduardo Sabag, gostaria muito de que o senhor pudesse deixar um recado para os jovens advogados, para que nós possamos concluir o nosso evento com esse brilhantismo que eu tenho certeza será consignado mais uma vez agora. Muito bem. Mais uma vez, o
parafraseando aqui o que ocorre muitas vezes na sala de aula, eu acho um ambiente muito ilustrativo para todos nós, né, que somos professores, aprendemos também muito. O aluno sempre me pergunta, então, eu preciso ter inspiração para escrever bem? E eu rapidamente corrijo, falo, não, você precisa ter transpiração, né? Escrever bem não passa por inspiração. Podemos até falar em inspiração, mas seria num percentual diminuto, não é? Então, mais de 90%, né, estariam ali debitados na transpiração e alguns poucos pontos percentuais a inspiração. Então, temos que suar a camisa, temos que aumentar a nossa carga de leitura, que anda pífia, anda medíocre, estamos reféns do WhatsApp, não é ali que nós vamos ter acesso aos bons textos, e para você escrever bem, você precisa imitar quem escreva bem, logo você precisa conviver com quem escreve bem. Então, vamos aumentar a carga de leitura das revistas, dos jornais, dos livros, que são as fontes de prestígio. Vamos consultar dicionários, vamos aumentar o estoque vocabulário, vamos estudar a gramática, e só assim nós conseguiremos falar fácil. Porque, não esqueçam, para falar fácil, você tem que saber falar difícil. Eu vou repetir, para quem não entendeu, só se fala fácil quem sabe falar difícil. Então não existe, eu quero falar fácil, eu quero ser claro. Não, você tem que suar a camisa para você conseguir a clareza, para você conseguir modalizar o seu discurso nas situações de comunicação. Porque quem fala bem não é o poliglota na própria língua. Você está numa audiência, você modaliza o discurso. Você está tomando um cafezinho com os amigos, você modaliza. Você está com a família, você modaliza. Por quê? Você é poliglota na própria língua. Então, para falar fácil, você tem que saber falar difícil. E para falar difícil, você tem que suar a camisa. Então, vamos estudar a nossa língua, porque nós, no mundo do direito, e com essas palavras eu encerro, a língua ela não é um produto de diletantismo. Nós usamos a nossa língua no direito para mudar a realidade, para mudar a vida das pessoas. Então, se nós trabalharmos bem com a ferramenta, né, que devemos dominar, que é a língua portuguesa, nós melhoraremos a nossa sociedade, nós melhoraremos a vida das pessoas, quer sejamos juízes, quer sejamos advogados, né, quer sejamos procuradores, delegados. Por quê? Porque a palavra estará sendo mais bem utilizada, com toda a sua força semântica que ela carrega. Então, desejo a todos aí uma excelente noite. Fiquem com Deus, muito obrigado. É uma pena não ter podido estar aí presencialmente para dar um abraço em todos vocês. Gosto demais de vocês, meus queridos amigos goianos, e saúdo mais uma vez as eminentes autoridades que me precederam, né, os ilustres magistrados e os advogados. Recebam o meu cordial abraço. Tudo de bom, obrigado. Querido amigo mestre, muito obrigado mais uma vez pela sua deferência e com certeza haverá oportunidades, muitas, nestes próximos anos, de estar aqui com você. Muito obrigado, viu? Ótima noite e obrigado a todos que aqui estiveram junto conosco.